Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Felipe e essa é a aula de conjuntos. Vamos lá. Primeiro, o que seria um conjunto? Então, um conjunto é uma coleção, tá? Como se você tivesse uma coleção de objetos, né, que nós vamos chamar de elementos, e esses objetos ou elementos eles podem ser descritos por alguma característica, tá? Então, vamos ver aqui comigo alguns exemplos disso. Primeiro exemplo, uma coleção, tá, de discos. Ela pode ser vista como um conjunto. Um país, né? Um país onde a gente tem ali dentro como elementos os estados, ele pode ser também, né, um conjunto. Então, um conjunto de estados. Os números naturais, eles formam um conjunto numérico, no qual os números, né, eles são os elementos. Então, perceba que qualquer coleção, qualquer aglomerado ali de elementos, de objetos que partilham alguma característica que pode ser descrita, a gente vai aí denominar como conjunto. E a notação que a gente vai utilizar ali na representação de um conjunto, ela é bem simples, né? Normalmente, a gente vai representar um conjunto pela letra maiúscula do alfabeto, tá? E seguido dessa letra maiúscula, nós vamos colocar os seus elementos dentro de chaves. Então, veja aqui mais exemplos disso. Supondo aí que existe um conjunto A, onde os elementos são os estados aqui da região sudeste. Então, conjunto A, cujos elementos são Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Todos os elementos estão listados aqui. Um conjunto B, ó. Um conjunto B que possui aí por característica possuir elementos, números primos. Ó, todos eles entre chaves. 2, 3, 5, 7, 11, 13. E assim por seguinte. C. Mais um conjunto aqui, ó, cujos elementos são números naturais pares. Tá? Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, perceba que toda vez que você quiser descrever um conjunto numérico ou não, né, você precisa, primeiramente, colocar qual é a letra do conjunto, que vai ser sempre uma letra maiúscula, e, na sequência, os seus elementos listados em chaves. Outras formas de representarmos os conjuntos são através da descrição mesmo dos seus elementos, e também pelo diagrama de Venn. O diagrama de Venn, ele vai trazer aqui, né, uma forma mais geométrica, como você pode ver aqui no exemplo, de descrever os elementos de um conjunto. Enquanto que a descrição, ela vai realmente detalhar cada elemento de forma mais genérica, né? A gente vai passar de forma genérica o que pode se esperar de elementos que vão estar dentro daquele conjunto. E das notações e representações que nós temos aí para conjuntos, essas três são as mais utilizadas e as que mais a gente vai acabar encontrando dentro de provas. Sobre os elementos, né? Os elementos de um conjunto, eles vão ser ditos, né, de fato, elementos do conjunto, se eles satisfizerem ali a regra para ser elementos de um conjunto. Então, se eu falo para você, né, que tem um conjunto A, onde os elementos são estados do Sudeste brasileiro, obviamente que Rio de Janeiro vai fazer parte desse conjunto, vai ser elemento desse conjunto. Enquanto que, por exemplo, Ceará não vai fazer parte desse conjunto, né, porque não faz parte do Sudeste do Brasil, certo? E aí, nesse sentido, quando nós temos aí elementos que fazem parte de um conjunto e elementos que não fazem parte de um conjunto, vai haver também uma forma de descrever isso. Então, veja, quando um elemento Azinho pertence a um conjunto Azão, nós falamos ou escrevemos, né, que A pertence a A. Nesse caso aqui, né, Azinho pertence ao Azão. Então, esse símbolo aqui, né, lembra uma letra E, ele é o símbolo de pertence.
Quando, né, um elemento Azinho ele não fizer parte, né, do conjunto Azão, o que nós vamos escrever é A não pertence a A. Azinho não pertence a A. Tá? E aí esse símbolo aqui, parecido com o de pertence, só que com um risco, ele vai dar essa ideia de não fazer parte, certo? Então, toda vez que você tiver de descrever se um elemento faz parte ou não de um conjunto, será essa a notação utilizada. Um outro exemplo aqui, ó. Se você tem um conjunto A, cujos elementos são 1, 3, 5, 7 e assim por diante, é possível perceber que os números listados aqui são números ímpares, né? Ímpares positivos. A gente pode, então, afirmar com toda certeza que o 11 ele pertence a esse conjunto. Então, 11 pertence a A. Enquanto que 6 não pertence a esse conjunto. Então, 6 não pertence a A. Agora, trazendo esse mesmo pensamento, né? Só que na hora de comparar conjuntos, porque uma coisa é verificar se um elemento está dentro de um conjunto ou não. Outra coisa é verificar se um conjunto está dentro de outro conjunto ou não. Né? Um conjunto ele pode estar incluso dentro de um outro conjunto, né? Ou ele pode não estar incluso dentro de um outro conjunto. E o que vai dizer isso, né, é justamente quando todos os elementos de um conjunto forem também elementos de outro. Então, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, e eu percebo que todos os elementos de A fazem parte do conjunto B, então eu digo que A ele está incluso em B. A ele é subconjunto de B. Ou que B contém A. Ou ainda que A está contido em B. Então são todas formas de dizer a mesma coisa, tá? Então pensa aqui no exemplo dado. Vamos supor novamente aí o Brasil como um grande conjunto, e esse é um conjunto de pessoas, tá? Logo, brasileiros. Dentro do Brasil, nós teríamos subconjuntos. E esses subconjuntos, né, dentro desses subconjuntos, existe um que eu vou chamar aqui de subconjunto Rio de Janeiro. Então, pensa só. Se todos esses conjuntos e subconjuntos, né, o conjunto Brasil e subconjuntos estados, com foco aqui no subconjunto Rio de Janeiro, são conjuntos de pessoas, de brasileiros, logo o Brasil ele vai ter ali, né, dentro dele todos os elementos que estão listados no subconjunto Rio de Janeiro. Logo, é consequência dizer que todo carioca também é brasileiro, pela questão da inclusão, né? Um conjunto está incluso em outro. Agora perceba que se você olhar do contrário, né, vamos pensar, todos os elementos do Brasil estariam também no subconjunto Rio de Janeiro? Sabemos que isso não é verdade, porque apesar de todo carioca ser brasileiro, nem todo brasileiro é carioca, tá? Então, um conjunto estar incluso em outro está relacionado diretamente a se esse conjunto ele possui dentro dele todos os elementos listados no outro conjunto, né? Que, se for o caso, será chamado de subconjunto dele. Seguindo aqui, os símbolos que nós vamos utilizar dentro das relações de inclusão serão esses aqui. Ó. O primeiro, que é o símbolo de contém, né? Então, um conjunto contém outro conjunto. O símbolo de está contido, ou seja, um conjunto está contido em outro conjunto, tá? Sempre nessa ordem. Ou as não inclusões, né? Então aqui não está contido, não contém, perdão, ou seja, um conjunto não contém outro, e não está contido, um conjunto não está contido em outro. Como que se aplicariam, né, esses símbolos de inclusão na prática? Então vamos ver aqui. O conjunto 1, 2, 3, 4 em relação ao conjunto natural. Esse conjunto 1, 2, 3, 4, ele contém o natural, ele está contido no natural, ele não contém o natural,
ou ele não está contido no natural? Bom, sabemos que o conjunto 1, 2, 3, 4 ele está contido no natural. Então, o que escreveríamos aqui era o símbolo de está contido. O conjunto meio, 3 meios, 5 meios e conjunto aí de elementos infinitos, né? Número ímpar positivo em cima, embaixo 2. Ele contém o inteiro, ele está contido no inteiro, ele não contém o inteiro, ele não está contido no inteiro. Bom, esse seria o caso em que a gente poderia, né, utilizar mais até do que uma das notações. Então veja aqui, sabemos que esses números que são frações, né, eles não vão estar contidos no conjunto inteiro, nem o conjunto inteiro vai estar contido dentro deles. Então poderíamos aqui, por exemplo, dizer que não está contido. Tá? Então é o símbolo de estar contido com um risco. Terceiro exemplo, racionais em relação aos irracionais. Algum deles está contido no outro, né? Então, veja, os racionais eles não estão contidos nos irracionais. E os irracionais também não estão contidos nos racionais. Quando isso acontece, né, quando os conjuntos eles não estão contidos um no outro, e nesse caso em particular, né, a gente percebe também que esses conjuntos não partilham elementos. Então, se conjuntos não partilham elementos e conjuntos não estão contidos um no outro, a gente chama eles de conjuntos disjuntos. Eles estão disjuntos, separados. Esse é o caso em que a gente poderia dizer que um não contém o outro. Então, os racionais não contêm aí os irracionais. Terceiro e último exemplo. Reais em relação aos racionais e em relação aí aos inteiros. Sabemos aí que os reais, eles contêm os racionais. E sabemos também que os racionais contêm os inteiros. Então, esses seriam os símbolos de inclusão adequados para se utilizar aqui. Bom, pessoal, terminamos por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.